Rua do Medo 1994 é o primeiro filme da franquia Rua do Medo, baseado em uma série de livros com o mesmo nome, um longa de mistério e terror de 2021, dirigido por Lee Janiak. Em 1994, após uma tragédia em Shadyside, um grupo de adolescentes descobre que uma série de eventos que assola a cidade por muitos anos pode não ser aleatória, e eles podem ser as próximas vítimas. Logo no começo da obra, podemos ver uma longa sequência que acontece em um shopping, bem interessante, divertida e corajosa. Mas falando sobre a história, essa sequência toda é dispensável, pois as informações relevantes para a trama são contadas outras vezes durante o resto do filme. E nesse começo também podemos ver alguns detalhes da narrativa escolhida pela diretora Lee Janiak. Uma direção segura, mas que falha em alguns momentos. Ela só dirigiu um longa na sua carreira, Honeymoon, de 2014. Porém, já dirigiu alguns episódios de séries, como The Outcast e Pânico, a série de TV. Ela utiliza muito do suspense para criar o terror, ou seja, ela dá uma informação para o espectador que os personagens ainda não descobriram, como alguém chegando ou algo assim, para criar uma tensão. Também utiliza de jumpscares para assustar o espectador, mas não abusa dessa técnica, o que é ótimo. Porém, quase todos passam longe de assustar, porque a atmosfera de terror não é o suficiente para ficarmos com medo. E acredito que tudo bem, porque não é uma obra para ficarmos super assustados assistindo. Essa não é a intenção, mas acredito que poderia ter um capricho melhor, já que optou por utilizar essa técnica. Jesus Christ! Ryan, what the hell, dude? Mas acredito que o pior defeito da direção foi o cuidado com os figurantes em algumas cenas. Em um certo momento acontece uma briga generalizada, que é péssima. O montador até tenta ajudar usando planos bem fechados, mas ficou bem mal feitinho. Em outro momento, acontece um acidente com várias pessoas envolvidas, mas os únicos que aparecem em cena são os personagens principais, o que não faz muito sentido. Mas tirando esses detalhes e mais alguns, é uma boa direção. O filme também tem uma ótima fotografia, visualmente linda, por mais que varie muito, principalmente na paleta de cores. Tem até uma hora que o longa usa do neon, ajudando a deixar as cenas mais marcantes, mas narrativamente faz o famoso básico, porém bem feito. Bastante plano geral para ajudar a criar na tensão, dando a sensação de que os personagens não estão sozinhos, bastante câmera na mão nas cenas de ação para ajudar na imersão e nervosismo do espectador. Também utiliza vários movimentos de câmera para gerar um sentimento no espectador, como tensão, medo, humor. Um dos únicos defeitos que eu realmente não gostei foi de um plano detalhe bem específico, que não fica claro o que a personagem quer, se é a arma ou a chave. Isso poderia ser resolvido facilmente, só deixando um dos objetos desse lado. Mas de modo geral, sem dúvidas, é uma ótima fotografia. A direção de arte entrega o básico, ajuda a compor os cenários, mas não chama tanto atenção como poderia, por mais que seja uma obra que se passe nos anos 90. Eu não senti a direção de arte agregando tanto nesse aspecto. Até mesmo alguns vilões não se destacam. Um dos principais antagonistas usa uma roupa de caveira bem genérica, mas funciona, porque tecnicamente qualquer um pode comprar, então qualquer um pode ser o assassino, mas não fica tão memorável. Daqui a uns anos, com certeza não lembraremos desse vilão. O roteiro foi o ponto que eu menos gostei do filme, não que seja ruim ou algo assim, mas acredito que poderia ser bem melhor. Começando pela protagonista. Ela está apaixonada, e a direção faz questão de mostrar isso várias e várias vezes, em questão de poucos minutos, que chega a irritar. Em uma cena específica, durante um discurso sobre a morte de algumas pessoas, a protagonista não está nem aí, olhando a pessoa amada dando uns amassos, ou seja, zero empatia pelos outros. Além disso, durante uma briga, ela culpa uma personagem por abandonar ela e mudar de cidade, sem embasamento algum. Ou seja, também é egocêntrica. Além de ser super grosseira e ignorante com o irmão mais novo. Então nós demoramos muito para ter alguma empatia por ela. Só começamos a nos apegar lá pelo final, e nem nos apegamos tanto assim, porque durante os primeiros 40 minutos, ela é insuportável. E não só a protagonista é assim, alguns personagens também são bem ridículos. What? You're dealing again? I thought you stopped after this dingus's brother OD'd.
Timothy? Timmy was in a real OD. He didn't actually die. They brought him back. They're both morons. Fez uma piadinha que foi zero engraçada sobre a overdose do próprio irmão. Fica difícil nós simpatizarmos com eles. Até mesmo algumas pessoas da própria cidade fazem piada com a morte de outros locais. Os personagens também tomam algumas decisões estúpidas. Poucas, mas tomam. E até que dá para passar um pano, já que são adolescentes. Alguns diálogos são bem forçados e do nada. Acredito que algumas cenas foram tiradas durante a edição. Alguns acontecimentos e subplots são deixados de lado durante o desenvolvimento da história, como o nariz sangrando da protagonista em um momento de loucura e a rixa entre as cidades vizinhas. Mas acredito que ficou aberto justamente para o segundo e terceiro longa explicarem. Eu espero, pelo menos. Também existem algumas soluções para os problemas apresentados no roteiro um tanto quanto questionáveis. Mas enfim, tirando esses detalhes, que não são poucos, temos um roteiro até que agradável, com personagens até que interessantes, mas que não nos apegamos. É uma aventura empolgante e bem construída, que inclusive sobre a atuação não tenho muito o que comentar, sinceramente. Ninguém se destaca, mas ninguém atrapalha também. Então, diria que estão todos ok. A montagem é sem dúvidas um dos grandes acertos do filme, usando muito bem várias técnicas diferentes, desde simples passagens de tempo como time-lapse, até mesmo com raccords de direção e raccords técnicos de som. Ou seja, criando uma ligação e uma continuidade através dos diálogos e do enquadramento. Também o montador cria algumas rimas visuais, ou uma montagem intelectual. Durante uma discussão de relacionamento, o montador coloca dois planos das luzes se apagando, como se estivesse mostrando para o espectador que esse relacionamento acabou de vez. E nessa mesma cena, utiliza outras técnicas interessantes, como a montagem alternada, ou seja, assistimos acontecimentos em lugares diferentes em simultâneo. No caso, duas brigas começando. A trilha é um dos pontos que mais chama a atenção, porque toca muito, muito mesmo. É difícil de achar um momento no longa que não tem uma trilha no fundo. Nenhuma chega a ser marcante ou memorável, mas acredito que essa não foi a ideia. Porém, em vários momentos, acabou me distraindo e atrapalhando a minha imersão. Tem até momentos que estamos com a música em foco, corta para outra música, depois para outra, tudo isso em seguida. Fica parecendo um clipe musical, com a montagem rítmica fazendo uns cortes no ritmo. Mas de forma geral, é uma boa trilha anos 90, com clássicos, mas que poderia tocar um pouco menos. A diretora também brinca com a trilha diegética e não diegética, para tentar manipular um sentimento no espectador. Ou seja, trilha diegética que o espectador e o personagem escutam, e a não diegética que só nós escutamos. E a diretora usa isso muito bem, principalmente para entrar nos momentos de tensão. Hello? Ryan? Ryan, you there? Ryan? Hello? Hello, Ryan? Caso ainda não saiba, essa franquia vai ser lançada semanalmente na Netflix, com 3 filmes no total, e me pareceu uma escolha muito ousada e interessante começar lançando tecnicamente o último longa da franquia. Porque, caso ainda não tenha notado, o primeiro se passa em 94, o segundo em 78 e o terceiro em 1666. Achei uma escolha ousada e que aparentemente conseguiremos assistir tanto na ordem cronológica como na ordem de lançamento, porque o roteiro permite. Rua do Medo 1994 Parte 1 é um filme que me surpreendeu muito, para ser sincero. Pensei que seria mais um clichêzão chato, mas não. Tenta inovar bastante, é corajoso e o principal, é um filme divertido que flerta muito bem entre a aventura, comédia e o terror. Um longa que faz várias homenagens aos clássicos do terror, como O Assassino Invisível, O Iluminado, Pânico, entre outros. É uma boa obra que dá vontade de assistir as continuações. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. This is so dumb. This doesn't work. I will murder you.